Olá, veremos uma breve introdução sobre o NIT e o INPE. Qual é a expectativa de aprendizado? O que eu devo saber? Quais são as atribuições do NIT e do INPE? Quais são os objetos de proteção da propriedade intelectual no Brasil? NIT, Núcleo de Inovação Tecnológica. Núcleo ou órgão constituído por uma ou mais instituição científica tecnológica com a finalidade de gerir a política de inovação. No Brasil, o NIT teve sua criação autorizada pelo governo federal por meio da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, culminando na inauguração do NIT da UFTM em 2007, vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PROPPG. Após a criação do NIT, o Conselho Universitário da UFTM aprovou a Resolução nº 9, de 28 de março de 2016, que cria a Política de Inovação Tecnológica da instituição, sendo esta a diretriz principal das atividades do NIT. De forma resumida, o objetivo geral dessa política é o de estimular e valorizar de forma contínua e permanente a atividade criativa e inovadora, por meio da produção científica e tecnológica de seu corpo docente, discente e técnico-administrativo, dentro de uma cultura de proteção à propriedade intelectual. O NIT e a propriedade intelectual tem como principal função a transferência de tecnologia de ICTs para o mercado, ou seja, possibilita que uma invenção possa se tornar uma inovação. Para isso, conta com a execução de 3 funções: técnico, realizando treinamentos, busca de anterioridade, redação de patentes, marcas e softwares, registro no INPI e auxílio com legislação e normas. Contratos, como cessão de direitos, royalties, serviços, marco legal, biodiversidade e legislação. E também no comercial, como no site do NIT, realizando vendas diretas ou indiretas e promovendo parcerias. Isso tudo é gerido por meio de negócios, estratégias, uma equipe de pessoas, ciclos PDCA, ferramentas de qualidade e benchmarks. A Rede Mineira de Propriedade Intelectual, RMPI, é uma associação sem fins lucrativos que apoia as instituições científicas e tecnológicas do Estado de Minas Gerais, na área de propriedade intelectual e de gestão da inovação, fortalecendo o desenvolvimento da proteção do conhecimento científico e tecnológico, além de auxiliar na definição de políticas de proteção intelectual e na implantação dos núcleos de inovação tecnológica. Já o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, é responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. Seus serviços incluem o registro de patente, marcas, desenho industrial, indicação geográfica, programa de computador, topografia, circuito integrado, contratos de franquia e contratos de transferência de tecnologia. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI, é uma entidade internacional de direito internacional público com sede em Genebra, Suíça, sendo integrante do Sistema das Nações Unidas. Tem como propósito a promoção da proteção da propriedade intelectual ao redor do mundo através da cooperação entre Estados. Propriedade intelectual. Trata-se de um produto criado pelo espírito humano, tido como propriedade e, portanto, passível de proteção jurídica. Alguns critérios gerais são o tempo, que é o prazo estipulado legalmente para a exploração do invento pelo proprietário, o escopo do direito e segurança jurídica, são delimitações de proteção definida por lei, evitando que terceiros utilizem o invento sem autorização prévia, e territorialidade, onde os inventos do tipo propriedade industrial somente têm sua proteção no país de depósito, sendo necessária a obtenção de permissão em outros países. A propriedade intelectual é dividida ainda em categorias, onde a propriedade industrial contém as patentes, marcas, desenho industrial, indicação geográfica e concorrência desleal. Os direitos do autor e conexos contêm obras literárias, artísticas e científicas, interpretações artísticas e execuções, fonogramas e transmissão por radiodifusão e programas de computador. Os direitos sui generis possuem proteção de novas variedades de plantas, topografia de circuito integrado, conhecimentos tradicionais e manifestações folclóricas. E alguns outros instrumentos de proteção são o know-how, o segredo industrial e o tempo de liderança sobre competidores. Vale salientar que os itens em verde são os principais itens abordados pelo NIT UFTM.
E você sabe o que é uma patente? Patente é um título de propriedade temporário sobre uma invenção. Ele é concedido pelo governo e expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Por meio de uma carta patente, o INPI concede ao titular direitos exclusivos de exploração e utilização do produto dentro dos limites do território nacional, por um período limitado de tempo. Deste modo, o titular da patente terá recursos legais para impedir que terceiro use, comercialize, reproduza ou explore sua invenção sem autorização ou contrapartida financeira. Existem dois tipos de patente. Patente de invenção são produtos ou processos que atendam aos requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial, e a patente de modelo de utilidade, objeto de uso prático ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova fórmula ou disposição, envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos. Podemos ver aqui algumas marcas famosas, como Nestlé, Coca-Cola, P&G, Kellogg's, Johnson & Johnson. E se elas não forem bem protegidas, podemos ter as cópias. Desenho industrial são aspectos ornamentais ou estéticos de um objeto. O registro do desenho industrial permite ao seu detentor explorar com exclusividade o design, evita que empresas façam cópias ou uso ilegais de suas criações e pode ser comercializado gerando royalties. A indicação geográfica é usada para identificar a origem de produtos ou serviços quando o local tenha se tornado conhecido ou quando determinada característica ou qualidade do produto ou serviço deve-se à sua origem. Alguns exemplos famosos são champanhe, vinho do Porto, presunto de Parma, café de Colômbia, café Blue Mountain, tequila e charutos. Concorrência desleal é um crime previsto na Lei da Propriedade Industrial, que inclui o ato de quem divulga, explora ou utiliza sem autorização ou por meios ilícitos informações ou dados confidenciais, como segredo de negócio, empregáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços. Também constitui concorrência desleal o acesso à informação mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato. Direito do autor é o ramo do direito autoral que protege o autor e suas criações, que são as obras intelectuais no âmbito da literatura, artes ou ciências, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. O registro facilita soluções de disputa quanto à titularidade ou à autoria, transações financeiras, licenças e transferências de direito. Os direitos conexos referem-se à proteção para artistas, intérpretes ou executantes, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão, em decorrência de interpretação, execução, gravação ou veiculação das suas interpretações ou execuções. Os direitos do autor e os direitos conexos protegem pessoas diferentes. No caso de uma canção, os direitos de autor protegem o compositor da música e o criador da letra. Já os direitos conexos se aplicam aos músicos e ao cantor que interpretam a canção.
ao produtor da gravadora sonora na qual a música é incluída e às empresas de radiodifusão que transmitem a música. O programa de computador é um conjunto de instruções que descreve uma tarefa a ser realizada por um computador. O termo pode ser uma referência ao código-fonte escrito em alguma linguagem de programação ou ao arquivo que contém a forma executável deste código-fonte. Uma nova variedade de planta deve apresentar características específicas resultantes de pesquisas em agronomia e biociências, não existentes na natureza. Desta forma de proteção, é obrigatória a intervenção humana na alteração das características de uma planta para a obtenção de uma nova variedade da espécie, que não é encontrada no meio ambiente. A topografia de circuitos integrados é um produto em forma final ou intermediária, com elementos dos quais pelo menos um seja ativo e com alguma ou todas interconexões integralmente formadas sobre uma peça de material ou em seu interior e cuja finalidade seja desempenhar uma função eletrônica. Conhecimentos tradicionais. Informação ou prática individual ou coletiva, de comunidade indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, associada ao patrimônio genético. O conceito de folclore é um conjunto de crenças, lendas, festas, superstições, artes, costumes e tradições de um povo. A palavra tem sua origem da língua inglesa, com as junções de folk, que significa povo, e lore, que significa sabedoria. Será que existem outros instrumentos de proteção? Temos o know-how, o segredo industrial e o tempo de liderança. O know-how constitui-se em uma arte de fabricação. Envolve a reunião de experiências, conhecimentos e habilidades para produzir um bem. A essência do know-how está nos conhecimentos técnicos somados àqueles que integram o estado da técnica. Os segredos industriais são dados e conhecimentos privilegiáveis de uma determinada empresa e classificados como confidenciais, os quais preenchem os requisitos de novidade, confidencialidade e avanço competitivo. Optar por patente ou segredo industrial depende estrategicamente da complexidade do produto ou serviço e do quanto se deseja protegê-lo. O segredo industrial não é protegido por lei e terá duração enquanto for mantido em sigilo, correndo o risco de a ideia ser descoberta por terceiros. Tempo de liderança sobre competidores. Dado a complexidade do produto e do processo, existe uma barreira à entrada no mercado por conta da falta de capacidade de reprodução do processo produtivo e do desenvolvimento do produto.